Vamos falar agora sobre a peste suína africana. É uma doença viral e que preocupa sanitaristas. E olha só, viu? Ela não é transmissível para os seres humanos, mas para os suínos, na maior parte das vezes, é letal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no AgroNoite Ricardo Aurélio, que é vice-presidente da ANFA Sindical. Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, Marcelo, boa noite, Daniela, obrigado pelo convite. A gente está vendo o Brasil enfrentar tantos desafios e, mais uma vez, temos desafios pela frente, né? Como a peste suína africana. E que desafios, hein? Desafios que tem que ficar bem atento, né? Como se não bastasse tantas outras coisas acontecendo aí. Fala um pouco para a gente aí sobre essa doença, como foi que ela chegou aqui ao Brasil? Então, no momento em que a gente vive tantos desafios, eu gostaria de fazer uma saudação especial daqueles todos que estão envolvidos, a exemplo do pessoal envolvido na área de saúde, no SUS, no SUASA, que é a Defesa Agropecuária. Os nossos colegas dos estados, do município, do Distrito Federal, dos auditores fiscais federais na área federal, trabalhando todos os dias, sem descanso, para evitar que a gente tenha um risco como a peste suína africana. A peste suína africana é uma doença extremamente devastadora que ataca suínos, e que entrou no Brasil, mas no Brasil não tem peste suína. Vou começar falando isso. O Brasil erradicou em 1982. Mas em 1978, a peste suína entrou no Brasil através de alimentos vindo de restos, né, alimentares de um avião de origem voo de Portugal, e acabou esse alimento sendo utilizado em suínos, em agricultura de subsistência, em pecuária, né, de subsistência, e isso contaminou os animais em alguns municípios no Rio de Janeiro. Mas o importante é estarmos, então, com os aspectos de biossegurança, estarmos atentos a evitar uma doença que provoca grandes prejuízos para a agricultura, para a pecuária brasileira, que poderia ser devastadora. Nós estamos com grande exportação de suínos, principalmente para a China, um aumento considerável no ano de 2020, boas perspectivas para 2021, e com esse paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem que estar provendo o Brasil de recursos, né? Lembrando que a pecuária e a agricultura, a agropecuária brasileira foi importante para manter o PIB positivo, né? Foi o único que manteve o PIB positivo nesse período da pandemia, e a gente agora precisa, então, de adotar medidas de biossegurança. Essas medidas que possam impedir que essa doença entre no país e que mantenha a nossa capacidade de exportação, capacidade de gerar recursos importantes para o país enfrentar essa situação. Isso envolve tanto medidas de biossegurança para os animais que estão entrando, animais vivos para o Brasil, quanto também vigilância nos portos, aeroportos, nas fronteiras, para impedir que, a exemplo de 1978, essa doença provocada por um vírus possa entrar no Brasil. E a pandemia, infelizmente, do Covid mostra isso, né? Você tem as restrições de fronteira como uma das medidas para ajudar a mitigar riscos, para ajudar a impedir que uma doença entre em um determinado país. Ricardo, fala pra gente, falando aí dos nossos vizinhos, quais são os riscos que o Brasil ele corre nesse momento com relação a essa peste suína africana, uma vez que você falou que o Brasil conseguiu erradicar essa doença, mas qual que é o risco que o Brasil está correndo agora com relação até a essas fronteiras que o senhor citou agora? Primeiro, é importante falar que o Brasil tem, via Ministério da Agricultura, um Plano Nacional de Controle de Peste Suína, e que envolve peste suína africana também. E animais vivos não são importados de países em que tenha a doença, que tenha peste suína africana. E os animais vivos, eles ficam em quarentena, em Cananéia, então utilizando já medidas de biossegurança. Outro dado importante é que na América não há peste suína africana. Então, esses casos estão ocorrendo na África, na Ásia, leste europeu, e a China, né, infelizmente também, com um número muito grande. E isso fez com que o Brasil aumentasse também as exportações de carne suína, principalmente para a China. Então, é importante que, se você tem fronteiras que você pode fiscalizar a atuação daqueles servidores do Ministério da Agricultura, em especial os auditores fiscais federais agropecuários, nos portos, aeroportos e fronteiras secas,
mas principalmente portos e aeroportos, torna-se essencial, fundamental para proteger o Brasil, garantir esse principal ativo nosso, que é a defesa agropecuária nacional, garantir a nossa produção sustentável, produção agropecuária, livre de doenças, livre, principalmente, nesse caso específico, peste suína africana, que foram muitos esforços de 1978 a 82. Então, você tem uma série de conjuntos que vão ser importantes. Aqueles que atuam nas fronteiras, aqueles que atuam nos laboratórios federais de defesa agropecuária, para fazer diagnóstico das doenças, se ela ou de um material suspeito que chegar ao país, e mais uma série de outras ações, que é o controle do trânsito de animais vivos, e, então, a importância de você ter auditores fiscais e mais toda a cadeia de produção é envolvida nesse importante ativo nacional, que é a defesa agropecuária nacional. Ricardo, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu gostaria que você fosse mais breve para explicar para a gente agora qual o impacto que isso pode ter, então, no mercado internacional e o que exatamente o Brasil, de uma certa forma, tem que se proteger. Olha, Marcelo, nós temos cada vez mais um número reduzido de auditores fiscais trabalhando nos portos e aeroportos. É importantíssimo realizarmos um concurso urgente para suprir essas áreas, as áreas de vigilância, as áreas de segurança, para impedir que entre um agente tão devastador como o peste suína africana no país.